Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Bom, isso. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que for assistir. Estamos de volta com mais um Evangelho. Na semana passada não tivemos um problema técnico, não tivemos como fazer. Poderíamos ter feito em outro dia, mas como existe uma convenção sobre isso, a gente prefere não atropelar as situações. Mas aqui estamos nós de volta, novamente, para tentar trazer um alento, um ensinamento, algo que venha a engrandecer, melhorar o seu dia, a sua semana, quiçá a sua vida. Mas para isso também é muito bom que as pessoas pudessem divulgar esse trabalho. Porque a gente observa que certas coisas, elas têm um grande valor espiritual, mas elas não têm um grande valor de divulgação. E certas coisas que não têm valor espiritual nenhum, vende-se a imagem de que tem valor espiritual. Então as coisas elas estão um pouco meio invertidas no aspecto de audiência, da forma como as coisas são feitas, né? A gente observa muito bem isso. Então é interessante. Se as pessoas têm parentes, têm outros canais, alguma coisa que pudesse divulgar melhor, é para o bem de todos, tá? Não é para o meu bem. O canal ele não é monetizado, ele não é. Eu não ganho nada fazendo isso aqui. Eu ganho um bem-estar, porque é uma coisa que eu e a Cirlei gostamos de fazer. Tá? Não existe interesse financeiro, interesse em ir para o céu por causa disso aqui. Tá? Então é mais ou menos nessa linha. Antes que eu passe a palavra para a leitura do que nós vamos começar hoje, nós estamos gravando e tivemos a notícia, né, na madrugada, que o nosso representante da Igreja Católica, o Papa Francisco, ele desencarnou, né? Ele não estava bem de saúde. E eu acho importante a gente citar certas pessoas aqui e também dedicar alguma coisa boa para essas pessoas, porque por mais que as pessoas possam estar revoltadas dogmaticamente com alguma religião, as pessoas estão acima de qualquer dogma. Então, certas atitudes que as pessoas tomam durante a sua liderança dentro de um regime religioso, no caso dele, o papado que chamam, eu acho importante respeitar isso, porque ele fez algumas transformações, sim, na igreja. Eu não sou católico de carteirinha, mas eu respeito muito a religião como um todo, como estrutura. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado não tão bom. Eu gosto de ver as coisas boas. E quando eu vejo que tem coisas ruins adentrando na nossa sociedade de uma forma meteórica, eu vejo o tanto quanto era bom aquilo que antigamente era mais famoso, mais praticado. Para bons entendedores, meia palavrinha do que eu falei basta para entender qual é o meu posicionamento em relação a isso. Tá bom? Então eu vou pedir para a Cirlei ter o trabalho de ler o nosso novo capítulo de hoje e vamos em frente. Semana que segue e que Deus nos abençoe. Só esclarecendo, não é trabalho nenhum. Eu gosto muito de fazer a leitura do Evangelho. Então, hoje nós começamos o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres,
porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 5, versículos 20 e 21. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 5, versículos 24 e 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um êngodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa, pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem. Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida
interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem, e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças, e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Por hoje ficamos aqui, tá? Então, terminei o item 5 do capítulo 5. Tá? Só um comentáriozinho antes de passar para você, Paris. Aqui onde fala, se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quem de nós já não falou ou ouviu alguém falando, né? Eu queria ter 20 anos novamente, mas com o que eu sei hoje, com a sabedoria que eu sei hoje. Então, é mais ou menos isso, né? Então, hoje nós vemos tudo diferente, porque nós estamos aprendendo, né, ao longo da vida, e que devemos continuar, então, sempre olhando para o nosso amanhã, o que eu quero, né, para a minha vida, talvez nem para essa existência, mas, como diz ali, após a noite do túmulo, quer dizer, numa próxima vida.
Então, o que eu fizer hoje vai depender de como será a minha vida na próxima encarnação, quando nós retornarmos. Então, acho que essa é uma boa questão para analisarmos e pensarmos hoje, nos próximos dias, o que nós estamos fazendo hoje com a nossa vida. Estamos fazendo por merecer coisas boas na próxima? Ou estamos fazendo muita coisa errada e teremos que voltar para resolver essas pendências? É com você, então. Obrigado. Então, aproveitando o gancho dela, que ela citou alguns trechos, e é justamente um desses trechos também tinha me chamado a atenção. Tipo, se eu tivesse 20, 25 anos hoje, o que eu já sei, eu seria uma pessoa diferente. Pois eu vou dizer para você que você não seria diferente. Oportunidade com 25, 20 anos, você teve também. Veja só, é a mesma coisa que eu pegar uma criança que está no terceiro ano do ensino fundamental e tentar dar o conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Ela vai aprender? Arrisca assustar ela de uma forma tão grande que ela desiste até de estudar. Ela não quer mais ir nem para a escola. Só que dessa escola aqui não tem como fugir. E então, mais ou menos assim, a gente realmente, todo mundo fala, se eu tivesse tantos anos, eu casaria com outra pessoa. Cuidado, no brejo tem bastante sapo, tem bastante príncipe enrustido, e princesa também, né? Claro. Então, não é bem assim, sabe? Não é bem assim que funciona. O texto é claro. O sofrimento ele vem porque nós ficamos cultuando, fazendo toda essa nostalgia, não, como é que fala? Que a gente fica fixado lá no passado, porque na década de 70, na década de 80 era tudo melhor. Era mesmo? A música era melhor. Escuta a música, então. Hoje ela está ali disponível para você. Mas não queira que as coisas sejam iguais hoje. Não são, não adianta. Nós sofremos porque somos muito nostálgicos, nos apegamos demais lá atrás. E nós queríamos que. Quantas pessoas já não se fixaram em namorados ou namoradas antigas, que descobrem que essas pessoas estão solteiras ou estão viúvas, e achando que vão se relacionar com essas pessoas, vai ser a mesma doçura que era quando tinham 20 e poucos anos de idade. Será que vai ser mesmo? A gente vai sofrer. Então, os nossos sofrimentos, nossas angústias, elas vêm lá de trás. Deus não castiga ninguém. Ou vocês acreditam que Deus é um senhor de bengala, de barba branca, que desce do trono para apontar o dedo para cada um e castigar? Você fez isso, você fez aquilo. Não, pessoal. As coisas elas acontecem porque nós lá atrás fomos alguma coisa não tão legal quanto nós somos hoje. Podemos muito bem resgatar nessa existência algumas coisas, tem certas coisas que são mais simples, então a espiritualidade não vai ficar perdendo seu tempo com processos encarnatórios sobre coisas simples. Então resolve-se. A tua vida muda, certas coisas são colocadas para você, você vai lá, você tem que fazer com amor, não é por obrigação. E quando você começa a fazer aquilo, muitas coisas lá de trás elas vão se extinguindo, você nem lembra mais, acontece tal coisa, não sei o quê. Agora, quando as coisas são mais hediondas, todo mundo aqui, em algum tempo lá atrás,
tacou fogo em alguma vila, ou participou lá, 2000 anos atrás, na crucificação do mestre. Nós estávamos de algum lado. Se ainda estamos aqui pagando, tendo que fazer certas coisas, é porque nós estávamos do lado oposto. Então, e a justiça, como é que é feita? Ah, eu sou injustiçado, Deus não gosta de mim. Não tem essa de gostar, não gostar. Essa expressão gostar, ela é muito pequena com relação ao que o sentimento do Pai maior tem por nós. Gostar, não gosta de mim. Não é assim. Você está fazendo, você está semeando o teu futuro. É isso. Então eu vou ter que pagar por tudo. Termo pagar não é isso. Você vai colher. Como dizia o Chico Xavier, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, se eu aplico na sociedade, no meu trabalho, na minha família, o ódio, a raiva, a revolta, a reclamação, a briga pelo poder, só interesse material, interesse financeiro, tudo rodando em volta de coisas que a gente sabe que a gente não leva para o túmulo, né? Eu vou ter que resgatar isso de alguma forma, porque eu estou prejudicando muitas pessoas. O texto também fala de uma coisa bem interessante. Para alguns parece que nada dá certo, estão na penúria, estão na miséria, estão não sei o quê. E para outros parece que tudo dá certo. Tem a riqueza, tem... Quantas vezes vocês já não se flagraram, não só de forma individual, mas às vezes outras pessoas comentando, nossa, mas aquele cara, tudo que ele faz dá certo, veja como ele é bem de vida, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sim ou não? Ou sou só eu que fiz isso lá atrás? Todo mundo olha. Todo mundo olha. E como a gente olha também para o outro lado. Nossa, mas aquela pessoa parece que nada dá certo na vida dela. Né? Ela trabalha, trabalha, trabalha. Olha só. A gente julga sem conhecer. E às vezes a gente não se olha no espelho. E as coisas estão dando certo para você? Se você tivesse no lugar daquele que dá tudo certo, que tem lá suas coisas, dá tudo certo, você faria alguma coisa boa pelo teu próximo? Depois vocês respondem aí no chat. Fariam alguma coisa? Vocês doariam parte disso aí? Ou se doariam, arrumariam um tempinho para auxiliar algum projeto bom? Publicação de um livro espiritualista? Vocês fariam isso? A construção de uma nova sede de um centro que vai atender as pessoas? Alguém doaria um terreno para isso? Não estou cobrando nada, tá? Só estou falando se vocês fariam isso. Tendo posses, tendo as coisas dando certo para você. Você tem que construir sua vida material. É bom ter a tua casa, tua família, tudo, teu bem-estar, na saúde, é bom. Mas nunca esqueça que tudo isso está sendo emprestado para você. E por que você não faz a mesma coisa? Você não empresta para os outros sem pedir nada de volta? Você prefere gastar certas coisas em coisas que até você nem precisa? Então a gente olha para os outros, tanto para um lado como para o outro. Essas pessoas, pessoal, elas estão sendo testadas. Vocês acham que o que cai no colo delas é porque elas são bonitas? Ou tentam ficar, né? Hoje em dia tem como ficar mais bonito, né? Vocês acham que isso aí cai no colo da pessoa porque ela é especial? Não, ela não tem nada de especial.
Ela está sendo testada. Ela está sendo testada. E o que está lá embaixo? Também. Está sendo testado. Ele já cometeu erros bem grandes com relação a isso e hoje ele está experimentando o não dar certo. Esse não dar certo para as pessoas é destino? Vocês acham que é destino? Ah, é o meu destino ser pobre. Ah, é o destino do fulano ser rico. Sério? Não me diga. As pessoas se encontram nessa situação de penúria muitas vezes porque o que causa a penúria no mundo não é a concentração na mão de poucos, o que poderia ser melhor distribuído? Aqui não estou falando de socialismo, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, mas não leve para o lado político da coisa. Mas não seria uma sociedade mais justa se as coisas fossem mais bem equalizadas? Evitaria-se tanto o excesso de uns e a penúria dos outros. Mas não é assim que acontece. Por que o cara está lá na penúria? Ele está sendo vítima daquilo que ele causou lá atrás, em algum momento, porque ele tinha poder e detinha recursos e não o fez. Ou esbanjou demais. Vocês conhecem alguém que esbanja demais? Eu conheço. Não, não constrói. Entra, gasta. Entra, gasta. Entra, chega ao nível de gastar até mais. E se a pessoa ganha 5, ela quer ganhar 10. Quando ela passa a ganhar 10, 15 não é suficiente. Essa pessoa está sofrendo porque Deus está castigando, né? Tá certo, então. Que seja, né? Nós pegamos, nós temos uma grande herança que nós precisamos, uma herança espiritual, nós precisamos queimar certas coisas. Eu não vou dizer que são karmas, são ajustes. Aqui não tem ninguém em uma encarnação muito kármica. Existem algumas situações específicas. Mas o que acontece muito são ajustes. Ajustes da família, ajustes do trabalho, ajustes pessoais, dos seus próprios conflitos, suas manias, seus vícios, seus tudo, né? Então, isso acontece para você ajustar. Aparece a oportunidade de você ser auxiliado, ajudado espiritualmente, e você não dá bola para aquilo. Ah, eu tenho medo. Agora não tenho tempo para isso. Ah, eu tenho medo de espírito. Pois e você é um, né? Você tem medo de você mesmo. E é bem provável que tenha mesmo. Bem provável. Eu não curto essas coisas. Toma remédio, então. Vai até o fim tomando. Olha, pessoal, a espiritualidade, ela mostra muita coisa pra gente. A vida da gente muda radicalmente. Pode não parecer, mas é para melhor. A forma de você enxergar certas coisas, elas é como se eu enxergasse numa vidraça. A vida inteira essa vidraça está embaçada. Eu vejo que tem vultos do outro lado, eu vejo que tem luz do outro lado, mas eu não me dignifico a pegar uma ferramenta para limpar aquela vidraça. E aquela sujeira vai acumulando. Quando eu decido limpar aquilo, eu começo a olhar que o lado de lá tem tanta coisa bacana que eu poderia. Aí sim, se eu tivesse entrado na mediunidade com 20 anos de idade e aprendido, aí sim, aí é bem provável que você estaria melhor. Desculpe, mas é uma verdade.
Conheço muitas pessoas que protelaram, procrastinaram, né? Esse é um nome lindo que falam por aí. E uma hora cobra, uma hora a conta vem. Ela não é parcelada, tá? Quando a conta vem. Não é que nem dívidas para a Receita Federal, que a pessoa negligencia, não paga os seus impostos, e depois o governo vai lá e dá desconto e ainda parcela para o cidadão. E o cara que pagou honestamente se sente lesado, lógico, né? Não, na espiritualidade não tem essa. A cobrança, ela vem de uma vez só. Tá? Essa é a justiça de Deus? Não, é a justiça que tem que ser feita com todo mundo que se comprometeu antes de vir para cá, em algum momento. Eu assumi um compromisso. Não, imagina. Foi dada a vaga na escola para você, ou aqui, com o hospital, para você não assumir compromisso nenhum. Como dizia o Cazuza, muitos vêm e perdem a viagem. Realmente, perdem a viagem. Totalmente. E ainda querem sentar na janela. Não vai sentar na janela. Na espiritualidade não existe barganha. Não existe negociação. Não é plaquinha de poste. Resolvo qualquer problema espiritual. Consulta gratuita. Tá? Espero que ninguém siga essas plaquinhas quando está dirigindo por aí, achando que aquilo ali pode ser a solução dos seus problemas. A solução dos seus problemas está dentro de você. Só isso. Tá tudo bem, né? Espero que sim. Então, acho que hoje nós vamos ficar por aqui, tá bom? Agradeço a audiência, a paciência. Como eu falei, divulgue, se possível, se tiverem vontade, né? Se acharem que é bom, divulgue. E até semana que vem. Uma notícia, uma novidade para vocês. Nós vamos ter uma live, essa foi confirmada, tá? No dia 1º de maio. Eu vou liberar isso aí durante a semana, o link. A propaganda primeiro, depois o link. Senão as pessoas esquecem. Eu vou com o Tony, novamente de novo. Nosso querido Tony, do Arcas Ramatiz de São Paulo, ele estará aqui no canal para falarmos sobre um assunto. Veja bem, o assunto eu vou antecipar em partes, é sobre mediunidade. Mediunidade é algo que nós temos que levar muito a sério nesse final de primeiro quarto de século XXI. Tá? Depois começa o segundo quarto, que é o ano que vem. Nós temos que levar muito a sério isso, porque é o remédio, tá? E vocês vão entender por quê quando assistirem a live. É o remédio, independente de como você a praticar. Pro lado bom, é claro, né? Não vai querer matar a galinha na esquina. Eu vou divulgar. E vai ser ao vivo, tá? Vai ser ao vivo. Tá bom? Só para vocês saberem. Mais uma, com Tony Robert. A única pessoa, vou falar, dos que a gente considera famosos por aí, que deu a devida atenção para esse pequeno canal aqui que nós estamos, sem nenhum interesse financeiro, de divulgação, de se autopromover. Porque o que a gente anda vendo por aí está bem complicado, tá bom? Excelente semana para todos e que Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. Ótima semana a todos. Até.